Se alguém da sua família fosse um assassino, você saberia? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje falaremos sobre o livro O Último Jantar, da Shari LaPenha. Bom, gente, Shari LaPenha, para quem já conhece ou ainda não conhece, é uma autora de thriller que costuma trazer livros muito fluidos, rápidos e interessantes de ler. E com esse aqui não foi diferente. Tivemos uma experiência que entretém do começo ao fim, apesar de o fim às vezes não ser o que você espera. Você vai ficar entretido com o livro, você vai ficar querendo saber como, quando e onde aconteceram as coisas. E, gente, para quem é leitor de thriller, gosta de detalhes, eu acho que esse livro aqui é bem interessante para você. Antes, gente, de nós falarmos sobre esse livro, então, gostaria de lembrar que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam muito bem-vindos. O botãozinho de se inscrever fica aqui embaixo e clicando nele e ativando o sininho, você vai sempre receber em primeira mão todos os conteúdos aqui do canal logo que sai, tá? Então, caso você já estiver assistindo esse vídeo aqui, puder também deixar o seu like, o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo, vai entregar para mais pessoas e também vai entregar meus próximos conteúdos para você sem erro, tá? E se você quiser comprar este livro aqui ou qualquer outra coisa que você está vendo lá na Amazon, os meus links vão estar no box de descrições e usando eles vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. Bom, gente, aqui então nós vamos conhecer a história da família. Deixa eu só lembrar o nome do sobrenome deles, Merton, tá? A família Merton, os pais, a Sheila e o Fred, acho que é Fred. Eles são duas pessoas muito abastadas e muito ricas. Eles moram num bairro totalmente conceituado dos Estados Unidos. E eles têm uma grande fortuna, mas seus filhos não estão tão bem assim quanto eles, tá? Eles não têm, junto como família geral, uma boa relação, tá? Deixa eu falar de quem compõe, então, a família de Fred e Sheila. Os dois, os pais, duas irmãs e um irmão. E também uma babá, que sempre esteve presente na vida dessas crianças, desde que eles nasceram ela foi contratada e cuida deles até hoje, tá? O livro vai se passar, então, basicamente no começo vai ter um jantar de Páscoa, que os pais dão todo ano para a família toda, mas sempre é um estresse muito grande para os familiares irem para esse jantar de Páscoa, porque o pai deles, o Fred, ele é um ser muito desagradável, ele só sabe destratar as pessoas, ele não tem orgulho em nada do que os seus filhos fazem, e ele só sabe falar que os filhos deles são imprestáveis e que não, enfim, não deram o orgulho que ele tanto queria que ele desse, tá? As suas duas filhas, uma é casada, ela tem um marido, estão tentando ter um filho, não estão muito bem financeiramente, tá? A outra filha é meio que assim, a rebelde da família, tá? Ela quer viver da arte, então ela fica pintando quadro, fazendo esculturas de partes íntimas, é uma coisa que eu achei bem engraçada quando foi falado no livro. O pai dela pensa, pro pai dela que já tem um jeito assim, ter uma filha que faz esculturas de partes íntimas pra vender pra ele, gente, é a treva da treva, entendeu? E do outro lado nós temos, acho que é Paul, o Dan, que é o único filho homem, e assim, o maior, como é que fala? A maior decepção para o pai Fred, porque ele, enfim, não é nada do que ele esperava que ele fosse, tá? Todos eles, gente, têm algum problema com o seu pai, tá? De alguma forma, em algum momento da vida deles, eles já foram humilhados, destratados pelo pai. Então a gente, assim, até a própria babá, inclusive, tá? Então a gente, sim, pode desconfiar que foi qualquer um deles, porque todos eles teriam uma motivação, tá? Depois desse jantar, quer dizer, eu falei que pode ser qualquer um deles o quê? O que eles fizeram, né? Depois do jantar de Páscoa, gente, os dois vão ser assassinados. E vai especificar como eles foram assassinados. Então, como eu falei lá no começo, se vocês gostam de detalhes, aqui vai especificar bem detalhadamente como o casal é morto, tá? E aí depois do jantar de Páscoa, que vai ter uma confusão ali, vai até acabar mais cedo, todo mundo vai acabar indo embora mais cedo. Logo depois, 2 dias depois, eu acho, o corpo deles vai ser encontrado pela babá quando for voltar pra casa pra trabalhar. Ensanguentados, enfim, gente, teve um caso meio parecido. Quando eu li esse livro aqui, eu confesso que eu lembrei de um caso que teve aqui na minha cidade, que foi bem semelhante, tá? Que um rapaz, um cara, ele matou a esposa, ex-esposa na época, né? E os seus sogros. E, inclusive, o julgamento foi esses dias atrás. Acho que esse caso foi em 2021 e o julgamento foi agora. E ele foi acusado culpado, acho que ficou 37 anos de cadeia e tudo mais.
E me lembrou muito, porque assim, parece assim, até o jeito que eles morreram é o jeito bem parecido que o casal, os sogros dele morreram aqui na cidade. Então, eu li, eu fiquei assim, meio perturbada, porque aconteceu uma coisa próxima a mim aqui, gente. Olha, foi uma comoção, foi horrível aquela época, quando aconteceu. Então, foi bem semelhante, assim, pra mim, né, de ter vivido uma coisa mais próxima a mim. E aí, como eu tava falando, todos os filhos, eles têm motivo pra fazer. O Dan, ele não suporta o pai dele. E o Dan, ele tá desempregado, a mulher dele tá desempregada. Eles estão vivendo de economia que eles tinham guardado há um tempo atrás, sabe? E assim, não tá fácil pra ele. A Catherine, acho que é a Catherine, o sonho dela é herdar a casa dos pais dela, porque ela quer formar a família. Ela tá tentando ter filho, né, com o seu esposo. E ela tá formando ela quer formar a família e morar na casa onde os pais dela moram. Então ela quer herdar essa casa desesperadamente. E a Jane, acho que é Jenna, ela quer o dinheiro porque ela tá vivendo da pindaíba. O pai dela dá uma mesada, ele quer cortar a mesada dela, e porque ele quer que ela trabalhe, que seja alguém na vida, tal. E aí ela também teria, né, uma motivação pra matar o pai dela. E a babá tem a motivação nada mais, nada menos do que ele é desagradável, deselegante e trata ela mal. E aí, gente, vamos começar as investigações, né, pra gente descobrir quem matou, por que matou. Caiu todos os livros que eu comprei, gente. Aí vai começar, então, a investigação pra descobrir quem matou, por que matou, como matou. E aí, gente, o mais interessante nessa história é que, assim, ela tem vários pontos de vista. A gente não sabe especificamente quem é que tá narrando, porque não é em primeira pessoa. Mas a gente tem vários pontos de vista em terceira pessoa, inclusive de pessoas aleatórias. No começo do livro, eu confesso que eu fiquei um pouco perdida. Porque tem bastante personagem, se você for olhar. Tem o casal que morreu, aí tem os 3 filhos, e os 3 filhos têm namorados, esposas, enfim. Aí tem a babá, aí vai ter, acho que mais umas 2 ou 3 pessoas que é amiga da babá, que é amiga de uma das filhas. 2000 years later. Vão narrar também, aí você fica... sabe? Mas tudo vai se encaixar em algum momento, você vai entender da importância dessas outras narrativas, e o que deixa mais fluido ainda a leitura, na minha opinião, são essas narrativas diferentes, vários pontos de vista diferentes, então deixa a narrativa mais fluida, mais rápida, mais gostosa. E assim, essas outras pessoas que aparecem, a gente também, assim, vai chegar um momento que elas precisam ter uma ligação com o que tá acontecendo, e a gente fica naquela, será que a gente pode desconfiar dessas pessoas também? Quem são essas pessoas? Qual a ligação dessas pessoas com os 2 que morreram, com a família, com os filhos? Então a gente vai interligando ali, o livro todo é uma colcha de retalhos, tá? Ele vai retalhando ali, fazendo os retalhos, e é lá no final que vai encaixar pra terminar a colcha lá, fechar o esquema todo e deixar completinho com a resposta certa, tá? Eu confesso, assim, eu gostei muito do decorrer da história, tá? Ele é muito fluido, ele é muito rápido, a gente fica interessado, a gente fica entretido. Mas eu confesso que quando chegou o final, e aí o plot final do porquê, assim, eu dei uma brochada, tá? Eu acho que eu dei 3,5 estrelas pra esse livro. Porque, assim, eu desconfiei dessa pessoa em algum momento, a gente, né, sempre tá desconfiando, todo mundo em algum momento a gente vai desconfiar. Mas eu achei tão, assim, porque parecia que fosse ser uma coisa tão mais, assim, sabe? Aí só foi, tipo, lá... Aí no último, acho que no penúltimo capítulo vai mostrar a cena acontecendo. Tipo, a pessoa, né, fazendo tudo aquilo, tal, como foi feito, quem foi feito, o que foi feito. E aí, na hora que você tá lendo aquela cena, você fica meio que aquela coisa... Aí quando, tipo, mostra a pessoa, que a mãe vê a pessoa ali, que daí mostra quem é, que fala quem é, né? Aí você fala, ó, tá, beleza. Tipo assim, não foi uma coisa surpreendente, inovadora e diferente, mas como eu falei, a narrativa no decorrer da história é legal. Os personagens, a gente fica, tipo, tem hora que a gente tá sentindo dó, aí ao mesmo tempo você começa a sentir raiva, porque você começa a desconfiar que é aquela pessoa, sabe? E, gente, a relação desses familiares é muito estranha, tá? Os próprios irmãos entre si, mas também com os pais. É muito estranho, eu não sei explicar. Eu não consigo chamar isso de família. Consegue entender? A gente normalmente quando pensa em família, pensa em união, né? Pensa em um pelo outro e tal, estar juntos, felizes, né? Mas ali, sério, toda hora que a gente vê o ponto de vista dos outros, é sempre alguma coisa ruim que aconteceu naquele lugar com aquelas pessoas. Você fica tipo, nossa, pelo amor de Deus. Até quando eles lembram de histórias passadas, do passado, são coisas assim, parece que não tem momentos felizes, sabe? Eu acredito que exista muito isso mesmo, né? Como o mundo tá meio perdido mesmo, existe. Então a gente fica até chateado, né? Porque a gente, quando pensa em família, eu particularmente tô falando por mim,
Gosto de pensar em alegria, união, né, companheirismo e infelizmente aqui não tem nada disso, é literalmente totalmente o oposto, tá? Mas é um livro que vale a pena, como é um lançamento aí, eu quis vir dar minha opinião pra vocês. Eu não costumo ler, né, os lançamentos tão rápido, mas como eu li aí, eu quis vir trazer minha opinião pra vocês. Enfim, que vocês me contem também se vocês já leram, o que vocês acharam, o que vocês acharam do final. Lembrem de não dar spoiler no comentário sem avisar, porque já aconteceu de algumas pessoas pegarem spoilers e ficarem chateadas aqui nos meus vídeos, tá? Mas assim, vale a pena. Eu acho que é interessante. E assim, é legal porque eu já tinha lido os outros 2, 3 livros que a autora lançou no Brasil. O Casal que Mora ao Lado, já li. Uma Estranha em Casa, já li. E Alguém que Você Conhece. A gente tinha lançado 3. Ela tem ao total 4 livros. E eu vi no Goodreads que ela tem muitos livros lançados lá fora, sabe? Então deve ser porque é uma autora que vende. Então, né, assim, apesar desse final não ter sido super surpreendente, igual foram dos outros livros dela, que eu particularmente achei, esse, de todos os que eu li dela, foi o menos surpreendente. Mas vale a pena. E eu quero que venham mais livros dela. Então vamos tentar comprar, dar um ibope aí pra trazer mais livros dela, porque eu acho que pra quem gosta desse gênero, que gosta de livros fluidos, rápidos, desse tipo de livro, vai valer a pena, que vai dar pra gente ler rapidinho e trazer nossa opinião, enfim, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos!